Irmãos, graça e paz. Enquanto as nossas crianças saem, você abre a sua Bíblia, o Senhor seja contigo também nessa noite. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Do nosso hinário, que diz o seguinte, eu vou ler, eu não sou bom para cantar, então vou ler o hino, e os irmãos atentem para a letra desse hino. Ele diz assim, ou melhor, 188, clara luz. A palavra diz assim: quanta dor, quanta amargura, vem meu peito retalhar. Não importa se diviso, clara luz além brilhar. Nela, cheio de esperança, cravo os olhos tristes meus. Ela é selo e garantia do supremo amor de Deus. Deus predestinou-me e fala: tens em Cristo a redenção. Sou a luz dos pecadores, dissipando a escuridão. Vamos, companheiros, caminhamos nessa luz que através da escura noite resplandece sobre a cruz. Eia, avante, a passos largos, vamos sem parar. Ficará em densas trevas quem na luz não caminhar, pois nos mostra a bela terra, donde mana leite e mel. Essa luz jamais se apaga, pois provém do Deus fiel. Esse é o hino 188, chamado Clara Luz, uma expressão de dor, uma expressão de sofrimento, mas uma expressão de esperança, daquilo que viria a acontecer por causa da graça e da misericórdia de Deus. Há aqui no hino o reconhecimento da grande graça de Deus, da grande misericórdia de Deus, que nos assiste nos nossos sofrimentos. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o deserto, porque talvez para muitos de nós e para muitas pessoas o deserto é o fim da estrada. O que nós precisamos entender desse texto, eu quero dizer aos irmãos agora como é que a gente pode entender um pouco desse texto. Na realidade, Jesus aqui é conduzido ao deserto da Judéia, após ser batizado por João no Rio Jordão. A Bíblia nos relata que o condutor de Jesus foi o Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a finalidade estava estabelecida. Ele ia para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele ia passar por uma prova, se é que se pode provar o Filho de Deus. Mas ele ia passar por uma prova. O diabo tem dois nomes conhecidos. Um é Satanás e o outro é diabo. A palavra diabo vem do grego, diabolos, acusador, adversário, opositor. E a palavra Satanás vem do hebraico Satã, que é o mesmo sentido. Então, a palavra, o nome do acusador, do opositor, já o próprio nome indica que ele faria oposição a Jesus, que ele faria oposição à igreja de Jesus, e ele faria oposição a tudo que Jesus dissesse, a tudo que Jesus fizesse. Segundo a Bíblia, o período
que Jesus permaneceu antes de ser tentado no deserto foi de 40 dias e 40 noites, em que ele observou um rigoroso jejum. 40 dias e 40 noites em jejum. A ideia é de que Jesus, nesse período, tenha passado por uma intensa reflexão da sua missão. Ele sabia da sua missão, ele sabia do que iria ocorrer com ele. Ele passa então a refletir sobre a sua vida, a sua entrega pelo preço do pecado humano, além de muita confidência, certamente, com o Espírito Santo que o conduziu e com o Pai. A palavra hebraica chamada midbar é traduzida como deserto. Ela tem um significado na Bíblia muito mais profundo do que nós conhecemos aqui. A cultura hebraica, ela é muito mais rica, a palavra hebraica é muito mais rica do que a palavra deserto pode significar. Deserto, nessa palavra hebraica, significa literalmente o lugar da palavra. Para nós o deserto é o lugar ruim, é o lugar difícil, são as situações pelas quais nós passamos com dificuldade. Mas para o judeu, o deserto significa o lugar da palavra, onde a comunicação de Deus, a palavra de Deus, foi revelada a Israel. O deserto árido é visto como um espaço de provação para nós, mas também de transformação espiritual e de encontro com Deus para o judeu. Midbar vem da palavra davar, que em hebraico significa literalmente palavra, mas que no hebraico tem um sentido mais profundo, como uma mensagem a ser ouvida, uma mensagem a ser dada a alguém. Então, palavra ou deserto é o lugar da palavra de Deus, é o lugar onde Deus fala a Israel, é o lugar onde os hebreus recebem a palavra de Deus, recebem os 10 mandamentos, é onde eles atravessaram por 40 anos, até que pudessem chegar a Canaã. Então, deserto para o judeu tem um significado, deserto para nós tem um significado, e embora para eles também seja um significado de lugar difícil, de convivência difícil, de vivência sofrida, para eles há um significado mais profundo na palavra deserto. Deserto que para nós é simplesmente um lugar sem recurso, sem água, sem condição de sobrevivência. Na realidade, para o judeu, principalmente o judeu do Antigo e do Novo Testamento, significa um lugar onde se ouve a palavra de Deus e onde se toma uma decisão para a vida. É interessante que para o judeu o deserto é o lugar onde ele ouve a palavra de Deus e onde ele toma uma decisão sobre a sua vida, onde ele recebe essa comunicação bondosa, maravilhosa de Deus, entende o período pelo qual está passando, pelas dificuldades pelas quais passa, e toma uma decisão a respeito da sua própria vida. A discussão entre Jesus e o diabo, passado aqui em Midbar, ou o deserto da Judéia, é uma interpretação maliciosa que o diabo faz da palavra de Deus, e a verdadeira interpretação de Jesus e de uma tomada de decisão. Depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que Jesus teve fome. O tempo de interlocução de Jesus com o Pai só foi interrompida pelo diabo quando ele esperou o momento exato, quando Jesus estava frágil como homem, e nesse momento de fragilidade a tentação veio. Ele faz a tentação a Jesus, experimentando o conhecimento da palavra de Deus por parte de Jesus. Note que ele não ignorava que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus conhecia completamente a palavra do Pai, mas ele buscou uma maneira de fazer com que a interpretação do que estava na Bíblia fosse confundido por Jesus. Imagine que você passe por dificuldades, por lutas, por desertos, por dificuldades na vida, e alguém vem falar sobre a palavra de Deus, e na realidade é uma tentativa maliciosa de dizer para você o que a palavra de Deus não diz, para fazer com que você erre o caminho, aproveitando exatamente a sua fragilidade nesse momento difícil. E é assim que o diabo tenta Jesus. Mas a palavra de Deus também nos informa que não há tentação que não possamos resistir.
justamente porque o Senhor Jesus passou por tentação e resistiu a ela. Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos a Bíblia, mas o adversário distorce, ele molda de tal forma a palavra de Deus que faz com que a gente erre o alvo. Isso acontece quando você ouve aí fora. Não é bem assim. Não foi bem isso que Deus disse. Você está sendo muito radical. Você entendeu errado. E quantas vezes nós olhamos e dizemos assim, será que eu entendi errado mesmo? A certeza vai embora, nós não temos mais certeza, não temos mais firmeza, porque nós estamos num momento de fragilidade, e aí, infelizmente, o nosso espírito escuta o que não deveria escutar. Quantas vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós amoldamos aos nossos desejos, conforme o que nós queremos dela, mascarando as intenções maliciosas do diabo, que tenta, de qualquer forma, mudar o entendimento da palavra. O diabo, então, tenta Jesus. O que o diabo quer é desviá-lo da missão que ele tem para cumprir. E o diabo usa aqui 3 premissas importantíssimas a respeito da vontade dele, de que Jesus erre o alvo, que Jesus caminhe mudando outra história, que Jesus não faça aquilo que ele veio fazer. Ele tenta primeiro fazer Jesus desistir da sua missão, perder a sua condição divina, apelando para uma necessidade humana, comida. Você está há 40 dias e 40 noites sem comer, e você não precisa disso, você é o Filho de Deus. Diga aos anjos que transformem essas pedras em pães, porque o deserto da Judéia é pura pedra. Então transforme-se em pão, você acaba com a sua fome, e você não precisa passar por isso. Não conseguiu. Ele tentou fazer outra vez Jesus desistir, apelando para outra necessidade humana, a segurança. Olha, você pode saltar daqui, não vai acontecer nada com você, os teus anjos vão te segurar, porque a palavra de Deus diz que eles não vão deixar acontecer nada ruim com você. Também não conseguiu. Ele tentou fazer mais uma vez, apelando para que Jesus apresentasse o caráter humano corrompido através da ganância e da ambição. Todos esses reinos, se você quiser, te dou todos eles se você se ajoelhar e me adorar. Não houve êxito, o diabo não obteve êxito. Então ele retirou-se da presença de Jesus, e a palavra de Deus nos diz que os anjos serviram ao Mestre. Aqui a gente vê que resplandece o caráter de Jesus, que ele mesmo diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo não havia uma natureza corrompida, nada poderia fazer vencer o seu caráter. Nenhuma necessidade, nenhuma vontade humana poderia fazer com que o seu caráter se desviasse. Ao contrário de nós. Nós facilmente temos o nosso caráter desviado quando alguma das nossas necessidades, quando passamos por alguma luta, nós facilmente somos vencidos pelo poder do torcer da palavra de Deus. O diabo desconsiderou a correta interpretação da Bíblia que Jesus podia fazer. Então, agora que nós temos uma visão mais ampla daquilo que acontece, que é narrado na Bíblia, eu queria experimentar e eu quero explorar 3 vantagens que a gente pode experimentar quando passamos por longo tempo num deserto da nossa vida. Evidente que eu não estou falando no deserto de forma literal, terreno áspero, inabitável, mas de desertos solitários, porque passam nossas almas, nossos corações, nossas esperanças. Quantas vezes, queridos, nós passamos, embarcamos nessa viagem chamada vida, em direção à eternidade, e nós embarcamos e no nosso caminho, no nosso trajeto, no nosso ir a Jesus final, nós passamos por tantas decepções, por tantos problemas, por tantas lutas, que vão tirando o nosso fôlego, que vão fazendo a gente perder a esperança, que nos tiram a alegria de viver, que fazem com que a gente passe por momentos aflitivos, como o hino que nós lemos. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus ordenar os seus servos que levantassem altares de pedras onde ele fosse adorado. Pedra sempre foi algo representativo na palavra de Deus. Moisés, ele exige um altar de pedras,
no pé do monte, Moisés levanta um altar com uma coluna de 12 colunas representando as 12 tribos. Ao povo que passaria o Jordão, Jesus ordena que faça um altar de pedras. Novamente a Josué, o Senhor diz que ele faça um altar de pedras. E isso tudo ele aproveita o deserto da Judéia. Ele aproveita o ambiente para que eles tenham entendimento daquilo que ele está falando. O deserto sempre foi tido como um lugar difícil, onde a gente busca um oásis, um descanso. Para o judeu também é assim. Embora o deserto da Judéia floresça, diferentemente dos outros desertos. Sempre que a gente encontra essa palavra na Bíblia, ela é associada com a dificuldade presente, com essa luta constante que às vezes nós enfrentamos na vida. Mas olhando para a tentação que Jesus sofreu no deserto, eu quero encontrar pelo menos 3 vantagens de passarmos pela aflição, pela luta, ou por um deserto na nossa vida. Passar por desertos não é sempre ruim, embora não seja gostoso, embora não seja prazeroso. Muitas vezes são lutas, onde você aprende a lutar, aprende a ser desafiado, onde você aprende a resistir. E essa é a vantagem de passar um tempo de deserto na nossa vida. E eu quero explorar pelo menos 3 vantagens de passar um tempo de deserto na sua vida. Porque pode ser que você esteja passando isso hoje. Eu estou falando porque pode ser que hoje você esteja passando por isso. Você esteja passando por um momento em que você não está bem, em que você não está bem na sua família, que você não está bem financeiramente, que você não está bem espiritualmente, que você não está bem emocionalmente. Você pode estar passando por isso. Mas há algumas vantagens que você precisa tirar de momentos difíceis como esse. De um tempo, quando olhamos para a maior parte do significado de deserto na palavra de Deus. Um tempo de sofrimento, um tempo de luta, um tempo de expectativas, um tempo de esperanças pequenas, um tempo de coração aflito, um tempo de alma desmaiando, um tempo em que a gente pede socorro e às vezes não encontra na vida. A primeira vantagem, versículo 1 e 2. O deserto pode ser para você, como para mim, como foi para Jesus, um tempo de preparação. Pode ser que o deserto hoje da sua vida seja um tempo que esteja te preparando para a luta, esteja afiando as suas ferramentas, esteja afiando a sua espada, esteja afiando o seu coração para resistir. Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Eterno, antes de iniciar a sua missão, passa por um grande período de preparação. A tarefa era muito significativa. Estaria em jogo o destino da humanidade inteira. Nas mãos de Jesus, naquele tempo de sofrimento, naquele tempo de reflexão, no tempo em que ele se prepara para ser tentado, estava em jogo todo o nosso destino, de toda a humanidade. O destino da igreja, o destino dos crentes, o destino dos ímpios, tudo estava em jogo. Tudo estava em quanto Cristo poderia resistir. Talvez, querido, a sua vida, a sua vitória, a sua vida bem próspera, a sua vida próspera, dependa de um tempo de preparação que talvez você esteja passando hoje. Não havia perspectiva de volta. Uma vez que o prometido em Gênesis 3,15 deveria cumprir a sua missão, o momento era de intensa comunhão com o Senhor. Como é que você está passando, querido, o tempo da prova? Como é que você está vivendo esse tempo de deserto? Chorando? Choramingando? Desesperando? Ou está se preparando para vencer? O deserto é o lugar de preparação para uma batalha que já está em curso. A batalha já está em curso. Ela não vai chegar, ela já está em curso. O inimigo já sabe aqui que vai ser vencido. Todas as cartadas que ele puder, ele vai lançar contra o ungido de Deus. É isso que o diabo faz. Ele vai lançar tudo contra o ungido de Deus. É a única chance dele. Talvez seja a única chance dele de destruir a sua vida, a vida da sua casa, do seu casamento,
de você com seus filhos, de você com seus pais. Talvez a única cartada que ele tenha seja explorar agora o momento do sofrimento do seu coração, o momento de expectativa da sua vida, o momento em que o seu coração está muito frágil para resistir. E aí Jesus sabe, é tempo de luta, é tempo de jejum e de oração. É tempo de jejuar e de orar, porque o deserto vai apresentar as suas dificuldades e sem preparo não há vitória. Sem um tempo de preparação não há vitória, queridos. Sem um tempo de busca do Senhor, sem um tempo de encontrar o calor do Espírito Santo de Deus em nosso coração, não é possível vencer. Nós precisamos considerar a nossa vida diante de Deus, porque desafios vêm e vão. Momentos difíceis e complicados estão a todo momento batendo na minha e na sua porta. Como é que você está se preparando? Jesus deixou uma missão para concluirmos, indo às nações e povos, pregando a sua palavra. O tentador vai chegar, e se nos encontrar despreparados, a gente não tem chance alguma de vencer. Oração e jejum são armas poderosas que Jesus nos ensina a usar. O tempo de preparação no deserto, que às vezes ameaça a nossa vida, nossa alegria, nossas esperanças, precisa ser preenchido não com muita alimentação, mas com muita oração e muito jejum. Ao passar por momentos aflitivos, você considera muita coisa, mas talvez não o jejum e a oração. Lembre-se que nós não estamos lutando contra carne e sangue. Ninguém está lutando contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra os principados e potestades do ar. Aprenda a ter um tempo de solidão, de solitude, de ser só você e Deus, de você colocar diante do Pai o seu sofrimento, a sua esperança, aquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você vai viver. Coloque tudo isso diante do Senhor, sozinho, em oração, em jejum. Prepare-se. Prepare-se, porque o tentador vai chegar. Paulo diz que o tempo mau vai chegar, para todos. O dia mau chega. E se nós não estivermos preparados, nós vamos sucumbir diante desse dia mau. Aprenda a solitude, aprenda o tempo de pensar, de estar sozinho, de buscar a presença daquele que pode te ajudar. Aprenda a buscar a Deus. Às vezes a gente enfrenta as lutas da nossa vida sem um tempo de preparação, sem nos prepararmos, sem colocarmos diante de Deus os desafios que virão. E aí, quando chega a prova, quando chega o momento, muitas vezes nós não sabemos como resolver aquilo que precisamos resolver. Mas em segundo lugar, o versículo 3 até o versículo 10 nos ensina, essa passagem de Jesus, nos ensina que o tempo de deserto é tempo de escolher um caminho. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A missão de Jesus é o centro da tentativa do diabo em demovê-lo de cumprir a sua missão. A missão de Jesus é o alvo. A sua missão é o alvo. A missão sua como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, é o alvo. O alvo é até onde você quer chegar como filho de Deus. Esse é o alvo. Esse é o alvo das provações que você passa, das dificuldades que você luta. O desdobramento da salvação dos eleitos não interessa a Satanás, porque significa a literal derrota dele para sempre. Então ele tenta demover Jesus experimentando a sua humanidade. As necessidades humanas são grandes nesse embate.
A primeira tentativa, ele usa a palavra de Deus e apelou para a necessidade mais premente que Jesus tinha naquele momento. Aqui, nesse texto, foi o alimento. Quando nós passamos por momentos de deserto, talvez a alimentação não seja nossa mais premente necessidade, mas sempre há uma. Pode ser a falta de afeto, pode ser a falta de carinho, pode ser a falta de respeito, pode ser a falta de atenção. Há alternativa para vivermos outra realidade. Mas ele sempre vai atacar os momentos de discussão, de revolta, de perder a intimidade, de perder o relacionamento. Sempre há algo, sempre há um ponto de partida, sempre há um desequilíbrio, onde o diabo usa de forma sábia. Ele sabe, ele conhece a natureza humana, e ele usa contra você e contra mim. Segunda tentativa, ainda usando a palavra de Deus, versículos 6 e 7, foi apelar para uma outra necessidade básica de segurança. O diabo diz a Jesus: você não precisa passar pelo sofrimento, você vai ser preso, você vai ser condenado, vão abusar de você não precisa passar por isso. Quantas vezes, queridos, ao passarmos por situações aflitivas, verdadeiros desertos, nós nos sentimos desamparados, presos, acorrentados, sem força para reagir, e é nesse momento que o diabo sussurra no seu ouvido: desista, você não precisa viver o que você está vivendo, desiste. Por que você vai enfrentar tudo isso? Por que você vai fazer essa luta? Você não precisa disso. Ele infla o seu ego e diz: você é protegido de Deus, você não precisa passar por isso, e você engole. O grande problema é que a gente engole, a gente aceita. O nosso coração é tão bobo que ele se curva à mentira do diabo. É um engodo, é uma isca. E muitas vezes nós caímos nessa isca, porque nós temos necessidades. Nós estamos desamparados, nós estamos sozinhos, nós estamos lutando, nós estamos achando que agora somos os mais infelizes do mundo. Mas há uma terceira tentativa e última. Também usa a palavra de Deus. E ele apelou para uma outra característica, que essa sim é uma grande característica nossa: a ambição e a ganância. A maior parte das aflições humanas decorre da satisfação de necessidades básicas. Mas o maior problema do ser humano é sempre querer mais do que tem. Essa é uma luta que a Bíblia mostra, quando nos conta a história daquele moço que busca Jesus, mas que tem ambição e ganância como mais importantes do que seguir a Jesus. O deserto, queridos, é o lugar onde nós devemos tomar as nossas decisões, que, se acertadas, nos levam a completar a missão que Deus nos deu, mas que, se forem erradas, trazem grandes tragédias, das quais nós vamos chorar muito tempo depois. Quantas vezes nós tomamos as nossas decisões sem avaliar se nós estamos passando por uma tentação do diabo, se é um engodo dele batendo no nosso ouvido, se ele está floreando, se ele está buscando nos convencer de que nós precisamos ser felizes, é necessidade nossa. Talvez ele esteja dizendo a você: você não precisa passar por que você está passando, você não precisa passar. Para quê? Você não é filho de Deus? Atira-te aqui embaixo. Você não é filho de Deus? Deus não ama os seus filhos? Está na palavra que Deus ama, e Ele conhece. Mas basta uma palavra, basta um sinalzinho lá no fundo da nossa cabeça, para a gente confundir tudo, para a gente entender tudo errado, para a gente confundir as coisas, e escutarmos o canto da sereia. E aí nós pomos fim a muitas coisas boas, nós perdemos muitas coisas boas, que poderiam ser, mas que não são, porque nós erramos a decisão, nós erramos aquilo que iríamos fazer. Uma decisão errada de Jesus colocaria por terra todo o plano redentor. A decisão certa o levou a morrer na cruz. A decisão certa que Jesus tomou aqui foi a decisão de sofrer ainda mais do que aquela tentação. O que Jesus tomou como decisão não foi ser satisfeito. O que Jesus tomou
como decisão nesse momento, não foi ter todos os seus desejos satisfeitos, mas foi fazer a vontade de Deus, foi viver a vida que Deus projetou para ele, assim como nós precisamos aprender, que no momento de deserto, no momento de tentação, no momento em que nós erramos e podemos errar o alvo, Deus está nos dizendo, olha para o que pode ser a sua vida se você vencer esse momento tão difícil pelo qual você está passando. Não desista, não abra mão. E a última experiência pela qual Jesus passou, que nós precisamos aprender, está no versículo: deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu digo a você, se você está no deserto, preparado, tomando a decisão correta, então é hora de vencer. Se você está passando um momento de deserto, se o sofrimento da sua vida agora parece insuportável, se você tem necessidades que não estão sendo sanadas, que não estão sendo atendidas, então é momento de você parar, de você se preparar e de você tomar uma decisão correta, porque se você fizer isso, você vai vencer. Os desertos da vida não são dados para desistirmos, não é dado para você abandonar o barco, mas para você ser mais que vencedores, como nos ensina a palavra de Deus. O vencedor comum vence as batalhas travadas em um lugar tranquilo, mas o mais que vencedor vence suas batalhas em tempo de deserto. O vencedor comum vence quando é tudo bom, tudo normal, tudo tranquilo, é um vencedor comum, mas o mais que vencedor que a Bíblia nos diz que nós somos, essa nova natureza, esse novo ser, que nasceu sob o poder de Deus, sob o poder do Espírito Santo no coração, que mudou toda a sua estrutura, que é uma nova criatura, é mais que vencedor, porque ela vence no momento das maiores dificuldades, ela está firme, inabalável, e o diabo não tem poder sobre ela. Quando ele olha para a palavra de Deus, ele encontra as respostas que podem fazê-lo mais que vencedor. Jesus fez a escolha certa. Ele se preparou. Ele enfrentou a batalha contra o grande adversário. E no final, os anjos o serviram. Como o grande Senhor da história. O grande Senhor meu e seu. Que nos leva a vencer todas as batalhas. Que nos leva a sermos capazes de olhar e vencer. E novamente lutar. E novamente passar por dificuldades. Novamente passar por lutas. O diabo, em todos os momentos que passamos de dificuldades, ele sussurra ao seu ouvido. Sussurra ao nosso ouvido. Você não precisa. O que é que você está fazendo da sua vida? Você tem que ser feliz. Você não precisa passar por isso. Essa luta não é sua. Era o que ele estava dizendo a Jesus: você não está lutando por você. Você não precisa disso, você é o Filho de Deus. Ele reconhece aqui, você é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, você não precisa passar por nenhuma desses momentos aflitivos. Você não precisa passar fome. Você não precisa passar por problema de segurança. Você não precisa passar por nada disso. Você é o Filho de Deus. Basta que você ordene. E aí hoje nós vemos muita gente dizendo assim: eu determino a bênção. Eu determino a graça, eu determino que isso aconteça. Queridos, nem Jesus fez isso. E Jesus podia fazer. O que Jesus disse foi: a palavra do meu Pai, a missão que Ele me deu, é mais importante do que qualquer sofrimento que eu possa passar. Jesus sabia das correntes, Jesus sabia dos açoites, Jesus sabia da coroa de espinhos, Jesus sabia do escárnio, Jesus sabia da cruz. Vencer para Jesus era entregar a vida. Vencer para Jesus não era ter satisfeito tudo o que Ele queria, mas era fazer a vontade de Deus. Vencer para mim e para você é fazer aquilo que a vontade de Deus tem para a nossa vida. Desafios vão vir.
Desafios no seu casamento, desafios na sua vida com seus filhos, desafios na sua vida com seus parentes, desafios na sua vida com os amigos, desafios na sua vida de trabalho, tudo isso vai vir. Mas você precisa aprender que esse é um tempo de preparação para que você seja mais que vencedor. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. A sua história foi escrita. A sua história foi escrita há muito tempo. Jesus a conhece do começo ao fim. E quando Ele nos dá essa condição de resistência, quando Ele diz a você, é possível passar por todas essas aflições, é possível passar por todos os desafios, é possível lutar, é possível viver, é possível esperar, é possível esperançar, que é mais do que esperar. É possível experimentar o pertencimento ao nosso Deus. Ele sabia que Ele era o Cristo. Ele sabia que Ele era o prometido às nações. Ele sabia que a sua vida seria de eterno sacrifício em favor do outro. E Ele sabia que um dia, Ele estaria naquela cruz. Só que aquela cruz não era uma derrota. Aquela cruz era a vitória sobre a morte. Era a vitória minha e sua sobre o tentador. Então, quando ele enfrenta o diabo nessa situação aqui, é como se ele dissesse, você pode tentar o que você quiser. Eu tenho consciência da minha missão. Nós precisamos ter consciência da nossa missão, daquilo que Deus tem para nós, para a gente não viver, sabe, assim sempre terrivelmente derrotados, terrivelmente lutando, e parece que nunca a coisa acontece, nada melhora. É preciso que nós tenhamos plena consciência daquilo que Deus projetou para mim e para você, daquilo que Deus disse a seu respeito. Porque se você é uma ovelha de Jesus, se você conhece o poder da ressurreição de Jesus, se você é alguém que foi conquistado pelo poder da graça de Deus, se sobre você repousa o amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, então é sobre você esse estudo aqui. É com você que Deus está falando. Você não foi escolhido à toa. Deus não colocou a mão sobre a sua cabeça e disse, eu te escolhi, para que você desista no meio do caminho. Eu te escolhi para que você vença. Eu te escolhi porque um dia você vai estar comigo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, eu vou passar por todas as tentações para provar a você que você pode resistir e que você resistindo, você será mais que vencedor. É preciso olharmos para as lições que a palavra de Deus nos dá a respeito do deserto, a respeito das lutas. O grande problema nosso é que a gente não tem muito tempo. O grande problema nosso é que a gente não recorre à palavra de Deus. O grande problema nosso é que o diabo conhece a palavra inteira e nós não conhecemos um décimo, uma partezinha. Nada para dizer a ele. Aí, quando você está com fome, o diabo diz a você, olha, faça isso que você vai comer. Roube, você vai comer. E você cai. Quando você passa por problema de segurança, o diabo diz, olha, eu posso ajudar você. Não fique sofrendo, você não precisa disso. Quando você passa por momentos aflitivos, quando você passa por momentos em que a sua ambição e a sua ganância te levam, ou tentam levar você a olhar para o que você está vivendo e dizer, eu não mereço só isso, eu não poderia estar vivendo só isso, eu poderia estar muito melhor. Quando você começa a olhar para o que você tem e não dá valor, quando você começa a olhar para o que você não tem e achar que precisa, o diabo aproveita e vem no seu ouvido e diz, você realmente pode ter tudo isso. Basta você me adorar, basta você deixar a palavra de Deus, basta você caminhar errado, e eu posso resolver isso para você. E Ele resolve para você. Precisamos ter consciência de que a graça de Deus nos habilita a viver tudo o que precisamos viver debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordem de Deus, através da sua bendita palavra revelada, a palavra de Deus, a Bíblia, que nos ensina. Eu quero concluir e fazer algumas aplicações. Você não pode sair daqui hoje
sem o compromisso de se preparar. Você não pode ir embora sem dizer, eu vou me preparar. Pastor, estou vivendo um tempo de deserto na minha vida. Estou vivendo agora. Eu estou na luta agora. O diabo está tentando me vencer agora. O diabo está tentando vencer tudo que eu fiz, tudo que eu quero, tudo que eu penso, tudo que eu sonho. O diabo está agindo na minha vida. E você não pode sair daqui sem um compromisso de se preparar nesse momento. De você entender a situação. De você entender que o que Deus quer para você é muito maior do que você pode imaginar, sonhar ou pedir a Ele. Você não pode sair daqui sem um compromisso de se preparar. Você não pode sair daqui hoje sem tomar a decisão certa para a sua vida. Você está no caminho, você está se preparando, você está numa luta, Deus está com você e você precisa tomar a decisão certa. Não tome a decisão errada, porque você vai chorar por ela. Se você tomar hoje uma decisão errada para a sua vida, você não terá paz. Tome a decisão certa, seja ela qual for, para que você possa ter o seu espírito em paz, olhando para o que Cristo diz a você, olhando para aquilo que a palavra de Deus te ensina, olhando para um compromisso eterno com o seu Deus, porque é lá que você vai viver. Você não pode sair daqui hoje sem entender corretamente a palavra de Deus. Sem entender corretamente o que Deus quer da sua vida. E você não pode sair daqui hoje sem a intenção, sem a coragem de vencer. Seja qual for o desafio que você esteja passando, de se tornar mais do que vencedor em nome de Cristo Jesus. Você não pode ir embora sem tomar essa decisão na sua vida. Porque Ele te amou, independente de quem você foi, de quem você é. Ele tomou a decisão de morrer. Ele estava num deserto. Ele estava sofrendo. Ele sofreu a tentação. E Ele venceu a tentação para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Então a sua decisão hoje é uma decisão que diz ao Senhor: Senhor, eu estou passando por momentos aflitivos. A minha luta tem sido uma luta constante. Os meus olhos não param de chorar. Eu não consigo encontrar paz na minha vida. Eu não acho graça em nada mais da minha vida. Eu não acho graça no meu trabalho, eu não acho graça na minha casa, eu não acho graça em nada. Mas você precisa tomar a decisão de dizer assim: mas eu sou o vencedor em nome de Jesus. Isso vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Em nome de Jesus, que venceu essa tentação para que eu fosse livre. Que venceu a tentação não para que ele fosse um grande Senhor, ele já era. Mas para que ele pudesse passar pelo maior desafio da vida dele, que foi a cruz. E ele passou. Que sonhos você tem? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Você já adequou isso à vontade de Deus? Você procurou Deus para saber se essa realmente é a vontade de Deus? Quais são os seus desejos? Você já colocou isso diante de Deus? Você já pediu a Deus: Deus, aprova aqui minha agenda? Às vezes a gente coloca a agenda de Deus diante de Deus e diz assim: Senhor, eu preciso ir nessa agenda aqui. Mas você já perguntou a Deus: é essa mesmo? Esse é mesmo o caminho? É aqui que eu vou? É esse o lugar que eu tenho que pegar? Esquerda, direita, eu tenho que ir reto? Muitas vezes nós perdemos porque deixamos de observar a direção que Jesus nos dá. Nessa noite você não pode sair daqui sem entender a direção que Deus está dando para a sua vida, sem entender que Jesus agora fala com você, e Ele fala na sua palavra revelada, na sua Bíblia. Ele te diz: não desista, não abra mão daquilo que eu te dei, não abra mão da vida que eu permiti que você viva, mesmo que você tenha que passar agruras, mesmo que você tenha que passar por desafios e lutas. Essa é a vida que eu te dei, porque há uma luz, como diz o hino, a clara luz, que brilha, que espera que nós cheguemos até lá. Você tem que sair daqui hoje tomando a decisão de ser mais que vencedor
mesmo que os desafios sejam maiores que você. Porque eles nunca serão maiores do que o seu Deus. Jesus demonstrou, na fraqueza do seu corpo, uma fortaleza de espírito que você precisa demonstrar. E ele mostrou que apesar do deserto, nós podemos vencer as investidas do diabo, as corrupções da humanidade, e que não há tentação nenhuma a ser vencida. Não há tentação nenhuma que possa vencer a nossa determinação de seguirmos em frente, segundo a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe seu coração. Você saia daqui com as decisões tomadas. Você saia daqui fortalecido. Seja qual for o motivo que você esteja vivendo, coloque tudo nas mãos do Senhor. Senhor, me mostre o que o Senhor quer que eu viva. Ele vai te dizer, a palavra dele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei, eu não conheço, Senhor, eu estou aqui perdido. Me mostra, Senhor. Vá para a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus, busque o conselho de Deus, e Ele vai dizer a você: filho, é por aqui, vá, siga o caminho, porque eu estou contigo. Eu acho que Josué se sentiu meio assim: Senhor, eu tenho que invadir essa terra, eu tenho que passar por Jericó, cidade fortificada, tudo isso, o que eu tenho que fazer? E ele disse assim: não te chamei? Eu sou contigo. A Gideão, ele disse apenas: olha, você vai com pouca gente, mas eu estou com você. A Isaías, ele disse: eu estou contigo, eu te tomo pela mão direita, não tema. O que é que Deus está dizendo para você agora? Naquilo que você está propondo no seu coração, naquilo que está na sua mente agora, o que é que Jesus está dizendo para você? Eu digo para você, o que Jesus está dizendo para você é força, coragem, determinação, decisão. Confie em mim, vai dar certo. Não tema, eu te ajudo, diz Jesus. Jesus sempre tem uma bênção que às vezes a gente não consegue entender, e ela nem sempre vem douradinha, bonitinha. Às vezes ela vem em forma de luta e em forma de desafio. Esteja atento para que você perceba o que é que Deus quer da sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quanta dor, quanta amargura, vem meu peito retalhar. Não importa se diviso clara luz além brilhar. Nela cheio de esperança, clavo os olhos tristes meus. Ela é selo e garantia do supremo amor de Deus. Quantas lutas, quantos sofrimentos. Coloque tudo diante do Senhor. Ele pode alegrar o seu coração. Você pode sair daqui hoje feliz, guardando o grande amor de Deus que Ele resolveu dar a você, através do sofrimento de um deserto pelo qual o Filho dele passou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. A Tua graça é melhor que a vida. E nós sabemos, ó Deus, que passamos por aflições, todo o povo de Deus está passando por aflição. E toda a humanidade, e até mesmo a natureza geme, aguardando a redenção do Senhor. Por isso, ó Deus, venha tratar o nosso coração ferido, nosso coração dolorido, a nossa alma, ó Deus, desmaiada, o nosso coração sofredor. Venha, ó Deus, tratar o nosso interior, tratar o nosso coração, nos alentando, ó Deus, para mais uma semana de luta, dificuldades às vezes. Ó Pai, nós não sabemos o que vamos passar nessa semana, nesse mês, nesse ano, mas o Senhor já conhece a nossa história. O Senhor sabe que nós somos pequenos e que, ó Deus, a nossa tendência é olhar para as dificuldades e achá-las muito maiores que a Tua graça e o Teu poder. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder excede a todo entendimento. E é essa paz que vem desse entendimento que nós rogamos ao Senhor nessa noite sobre a igreja do Senhor aqui. Pai, em nome de Jesus, traga paz aos corações doloridos, traga paz às consciências cansadas, traga paz, ó Deus, às nossas vidas, para que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome em paz, com alegria, e podermos, ó Deus, dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus, nós somos o Teu povo,
rebanho do Senhor, pastoreio do Senhor. Obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, de todo o povo do Senhor que está, ó Deus, espalhado sobre a face da terra, ouvindo a tua palavra. Obrigado por tudo, é a nossa oração em nome de Jesus. E agora, nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com cada filho de Deus, espalhado aqui e espalhado pela face do mundo, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém.